Bom dia a todos. Na aula 1, nós vamos aprender como configurar a calculadora Casio. Esse é um modelo FX82MS. Essa aqui é mais antiguinha, eu uso há bastante tempo. Se você reparar, nós temos as teclas com um sinal amarelo em cima e algumas teclas com alguns sinais vermelhos. Quando você aperta a tecla Shift, ele seleciona os botões em amarelo. Você aperta o botão Alpha, ele seleciona os botões em vermelho. Para ligar a calculadora, aperta o botão ON. Se vocês repararem bem aqui, em amarelo tem um botão OFF em amarelo. Então, para desligar, tem que selecionar o Shift. Seleciona o Shift. E aí, desliga a calculadora. O primeiro teste mais importante da calculadora é testar se todos os botões estão ligados. Então, para isso, tem que apertar ao mesmo tempo Shift, Set e ON. E entra em modo diagnóstico. Então, você aperta 9 e todos os LEDs do display vão ficar pretos. Assim, você pode testar se nenhum LED está queimado. Ligando aqui, nós temos a área de trabalho que está limpa. Aqui em cima nós temos o sinal D, que significa que a calculadora está configurada em graus. E a área de trabalho limpa, o resultado 0. Então a gente pode começar falando sobre as setas de navegação. As setas para cima e para baixo navegam entre os cálculos na memória. E as setas aqui, da esquerda e direita, servem para editar na linha de trabalho. A gente pode começar salvando algumas equações na memória. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Pronto. Se a gente selecionar a seta para cima, nós temos aqui os cálculos anteriores. E aí, então, selecionando para a esquerda, a gente pode editar na área de trabalho. Por exemplo, se eu tiver um cálculo maior, como 25 seno de... Aí eu abro parênteses. Como está em graus, a gente não vai usar radianos. Então, 180 menos 150. Aqui, 12,5. Se a gente quiser editar o grau aqui dentro da equação, a gente pode navegar até o número e substituir ele. Então aqui a gente vai ter 180 menos 130, que vai estar dentro da função seno. E aí ele altera o resultado e salva na memória. Agora, as configurações principais da calculadora podem ser encontradas selecionando a tecla Mode. Na primeira tela de configurações nós temos Comp em 1, 2, SD e Regressão 3. Cada uma tem suas funções específicas que você pode acessar com os comandos de teclado. Aqui. Comp, a primeira eu uso em cálculos computacionais, que são os cálculos comuns. SD, que são os cálculos de desvio padrão, Standard Deviation. E os cálculos de regressão, da tabela de regressão, em 3. Então aqui você seleciona 1. Na segunda tela de configuração, você vai poder escolher que tipo de medida trigonométrica que vai ser usada. Por exemplo, no primeiro aqui, degrees, que são os graus, que é o círculo dividido em 360 partes. Radiano, que é o círculo dividido em função do seu raio. E grados, que é o círculo dividido em 400 partes. Eu não sei para que se usa o grado. Se você sabe, pode deixar nos comentários.
Seguindo aqui adiante, nós temos a configuração fix, que você escolhe qual a quantidade de números depois da vírgula, no modo computacional. SCI, que é o Science, qual a quantidade de casas decimais que você vai deixar no modo científico, na notação científica. E o normal você define se você quer usar o modo fixo ou o modo científico depois da casa decimal. Então, selecionando 3, você seleciona o normal 1 ou o 2. O 1 ele vai usar o formato científico para números decimais com até 2 casas. E o 2 ele vai usar números científicos com até 9 casas decimais. Eu seleciono sempre o 2. Mude. Na tela 3, nós temos as configurações do display. Por exemplo, se eu apertar o 2, eu posso escolher qual a luminosidade da tela. Ele fica bem claro, mas se você olhar em outro ângulo, ele vai ficar mais escuro. Ele muda o ângulo que você quer ver o LED. Se a gente continuar assim, eu estou vendo que o brilho da tela vai ficar bem melhor aqui no ângulo que a gente está trabalhando. Então a gente vai deixar assim. Mas se você olhar de frente, ele vai ficar bem claro. Continuando nas configurações de display, se a gente colocar o 1, você vai definir se você quer números inteiros com suas frações ou só os números fracionários. Eu prefiro o 2. Aqui na tela de display ainda, se você apertar o 1, ele ainda dá uma opção aqui na tela da esquerda. Você pode separar as casas decimais por ponto ou por vírgula. No modo europeu brasileiro, a gente sempre separa por ponto. E aqui você pode ver que se a gente fizer um cálculo como 10 dividido por 3, ele vai separar por ponto a casa decimal. Temos também no modo o botão Shift Clear, que você tem a opção de limpar a memória da calculadora. Então você seleciona qual tipo de memória que você quer apagar e reseta a sua calculadora. E aí não tem mais cálculos na memória e você pode continuar usando normalmente. Aqui também nós temos na função alfa as variáveis de A, AF, X e Y. Você pode salvar números nessas memórias. Por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos converter polar 25 no ângulo de 30 graus, 39,05. E vamos... Aqui tem o botão Storage. E vamos salvar esse valor na variável C. Então, se a gente quer trabalhar com esse número, é só a gente apertar alfa C e trabalhar com ele. Por exemplo, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 35. E aqui temos o resultado. É isso por hoje, pessoal. Assim que se configura a calculadora. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima.